Eu estou ouvindo aqui uma palavra de muito importante aqui do pastor Alexandre, pastor esse aqui da nossa rua, a igreja mais abaixo da nossa, tem a igreja do pastor Daniel, onde eu desço na nossa escadaria, e mais abaixo, pastor Alexandre, deixando uma mensagem forte e poderosa. Você precisa estar ouvindo para que você saiba por que as coisas estão acontecendo na sua vida. Viu? Os levantes que lhe tira a paz. Começa uma bênção aqui, nosso irmão cantando. É nossa irmã Paula Mello, esposa do pastor, que mandou para mim. E eu estou aqui a trazer para você essa mensagem, porque você precisa estar atento ao que Deus está falando na tua vida. Então vamos estar ouvindo uma mensagem com o nosso irmão Alexandre, pastor Alexandre. Ele fala algo muito importante, nos dá uma explicação quem verdadeiramente é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é bom ou ele é mau? Então, ele está nos trazendo grandes ensinamentos. Vamos ouvir? Contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra, boa ou má, para que o plano de Deus ou o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse inabalável, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama. Quem é que chama? Cristo. Nós não viemos, nós não quisemos. Quando eu li aqui no princípio, se vocês prestarem atenção, Paulo desejou ser amaldiçoado por amor à sua família carnal. Em outras palavras, ele desejou não ser de Cristo por amor à sua família física. Querendo eu ser de Cristo de maneira nenhuma. Por quê? Porque ele veio declarando que não quis eu ser de Cristo, mas Cristo me tornou igreja sua por intermédio do seu único propósito e vontade, não porque eu busquei, não porque eu quis, mas porque unicamente ele gerou em mim, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, aquilo que lhe foi determinado. Contudo, antes mesmo que o verso 12 agora, foi-lhe dito, o mais velho servirá o mais novo. 13. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo de modo algum? Porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. O que é que nós aprendemos com esta palavra? Que a soberania, o chamado, a escolha é de Deus. A vontade dele é que permanece em tornar em Cristo a sua igreja santa uma vez para sempre. Romanos 9,14. Que conclusão podemos tirar? Acaso Deus não é justo? De modo algum. Porquanto ele declara a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Assim, claro, está escrito, assim claro está
que isso não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. É isso que a religião ensina para nós. De maneira nenhuma. A religião, ela traz para nós, sabe o quê? Que eu e você temos que pagar o preço, que eu e você temos que sacrificar para chegar até Cristo. Mas isso é verdade? De maneira nenhuma. A Bíblia está dizendo que nem depende do que quer e nem de quem corre, mas de quem Deus se compadece. Ou seja, não teve nenhum esforço humanamente humano para que nós chegasse e se tornasse corpo de Cristo. Corpo de Cristo por quê? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Vamos ver aqui o versículo 16. Assim, claro está que isso não depende da vontade, tampouco do esforço humano, mas da maneira que Deus focaliza a sua misericórdia. Verso 17, alguém lê para mim? Pois diz a Escritura ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, revelar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Por isso diz a Escritura a faraó: eu te levantei para que o meu nome fosse conhecido e glorificado em toda a terra. Faraó foi levantado como filho da salvação? De maneira nenhuma. Faraó, ele foi levantado no meio de uma nação para que o nome do Senhor fosse conhecido e glorificado até o dia de hoje. Por intermédio de quê? Da vontade perfeita e do plano perfeito daquele que tudo criou. Porém, Deus criou Faraó com um propósito de quê? Faraó, ele foi usado de duas grandes formas para com Deus. Porque Deus usou Faraó para escravizar o povo dele 400 anos no Egito, às 415. E o mesmo Deus usou Faraó para prender o povo dele no Egito, após ele mandar soltar. Porque se a humanidade, a religião, ela para analisar, peraí, que tamanho é esse Deus? Porque Deus disse a Moisés, vai lá a Faraó e diga a ele que libera o meu povo do Egito, mas vou eu endurecer o coração dele para que não libere o meu povo. Moisés, o povo hoje tem preguiça de caminhar para ouvir a palavra. Imagina se fosse para ouvir o edito de Deus, né? Porque Deus disse a Moisés, Moisés, ó, vai lá, vai até Faraó e diz a ele que ele libera o meu povo. E Moisés cumpriu. Mas o mesmo Deus disse a Moisés, mas vou eu endurecer ele para que não libere o povo. Aí, na visão carnal, oxe, e Moisés é doido? Se viu de cobaia? Moisés representou o próprio Deus. Que naquela época trazer uma mensagem de Deus para um rei, meu irmão, tinha que ter postura, tinha que ter estrutura com Deus, para não temer e não padecer e saber que estava trazendo a verdade. Para a ponto de Deus chegar a Faraó e dizer: Faraó, Deus mandou que liberasse o povo. Ele disse: o quê? Poxa, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus queria que o nome dele fosse glorificado através de Faraó. Endureceu para se cumprir Filipenses 2,13, que ele põe no coração do homem tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade.
Como diz aqui ainda no versículo 19, que ele endurece a quem quer e amolece a quem quer. Ele endureceu o coração de Faraó para quê? Para que as pragas fossem manifestadas dentro do Egito e o povo dele guardado pelas suas mãos, para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que o povo enxergasse o tamanho e a grandeza do seu Deus. Mas, amado, deixa eu falar uma coisa para você. As coisas desse mundo não têm deixado, como no passado, não deixaram o povo enxergar as coisas de Deus. O povo sempre gostaram de viver de ladainha, de lenga-lenga, de chora-chora, de lamentação, mas nunca procuraram e nunca tiveram conhecimento do verdadeiro Deus. Porque havia uma promessa de Deus sobre aquele povo, que eles herdariam a terra prometida. Há uma promessa sobre a igreja atual, que somos nós, que comeriam o melhor da terra. Há uma promessa sobre a igreja, que ela é livre, mas a igreja se comporta em prisões. Há uma promessa atual para a igreja de hoje, que a igreja foi chamada para adorar porque ela é o corpo, e a igreja se retém daquilo que é chamada. Por quê? Porque estão vendo carnalmente, estão ouvindo carnalidade, estão vivendo segundo a carne, não segundo o Espírito. Essa é a verdade. Gosta de viver debaixo de açoite de homens, mas não exerce a liberdade a qual Cristo vos deu mediante a palavra. De Gálatas 5:1, permanecer firme na liberdade a qual Cristo vos libertou. A Bíblia diz que a Bíblia ela nos instrui a viver livre, a viver a liberdade a qual Cristo nos libertou, mas a igreja ela não gosta de viver como livre. A igreja ela gosta de viver forçada, espremida. O povo não se converte, não procura ter o conhecimento da palavra para andar em liberdade, fazer as coisas para Deus em amor, com gratidão, fazer por prazer, fazer por postura como um filho, que é isso que a palavra nos adverte. Mas se retém por quê? Porque olha para o mundo, porque olha para as coisas desse mundo, e não procura se refugiar na palavra, não procura andar pela palavra, não procura ter um comportamento segundo a palavra. Aí olha para cá, passa tempos e tempos dentro da congregação, tu olha para a vida da pessoa, não muda. Tu olha para o comportamento, não muda. Por quê? Porque não examina. Muitas das vezes vem a congregação, mas não entende que o templo é ela, não entende que a igreja não é essas paredes de barro aqui que não vale de nada, mas a igreja é você e sou eu, a qual tem o Espírito de Cristo sobre nós. Vamos aqui para a palavra. Olha o versículo 18. Ó. Porquanto ele tem misericórdia de quem deseja, endurece o coração de quem quer. Como é que está o 18 na Bíblia de vocês? Francisco? Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Olha para cá. Isso, sabe o que ele está dizendo com essa palavra? Olha, a igreja não é a carne. A igreja não é a igreja não é o que a religião quer apresentar. Uma igreja de saia arrastando nos pés, de cara feia como símbolo de santidade. A igreja não é aquilo que a religião quer que ela seja. Que ela ande em separação com a outra humanidade. Que ela reprove as pessoas, nem julga as pessoas que estejam de fora, mas a palavra quer que eu e você compreenda que o ator da nossa fé é Cristo, e ele determinou sobre a vida da igreja aquilo que ela foi gerada por intermédio do seu sacrifício. Não teve dedo humano, nem mérito humano, nem vontade humana, porque ele amolece a quem quer, ele endurece a quem quer, ele gerou filho onde ele quis gerar, ele gerou salvação onde ele quis gerar salvação, ele gerou transformação onde ele quis transformar, porque essa obra não cabe mais a homem fazer. Agora, como devemos nos comportar como igreja? De qualquer maneira, não. A igreja, ela carrega a identidade de filho.
Imagine que identidade. Eu estava aqui ainda há pouco com o menino da Matinha aqui no colo e dizendo, meu Deus, que grande responsabilidade tem uma mãe, né? De pegar uma criança dessa. Está chorando, não pode dizer que não vai pegar. Está com fome, não pode dizer que não vai pegar. Se passar a noite acordada, não pode dizer que vai dormir. E muitas das vezes o filho cresce e a mãe simplesmente é jogada do lado. Não há consideração, não há respeito. Queridos, o povo tem que mudar. Vamos aqui para a palavra, que eu não quero sair daquilo que estou pregando. Portanto, não, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece a quem quer. Olha para cá. Então não tem essa balela que a religião prega. Eu vou se eu quiser, eu voto se eu quiser. Não. Ele endurece a quem ele quer e ele amolece a quem quer para se cumprir a palavra de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível, não há impossibilidade nenhuma para o Senhor. E quando Ele quer amolecer, Ele amolece. Quando Ele quer endurecer, Ele endurece. Quando Ele quer abater, Ele abate. Quando Ele quer exaltar, Ele exalta. Quando Ele quer levantar, Ele levanta. E quando Ele quer levar ao chão, Ele leva também. E não se aconselha com homem, nem pede a opinião de homem. Ele faz da forma que Ele quer, porque Ele é soberano sobre tudo e todos. E isso querendo o homem ou não. Certamente me perguntarás por que Deus ainda nos culpa, pois quem pode se opor à sua vontade? Tem alguém aqui que pode se opor à vontade de Deus? Mas a religião prega, se Deus quer fazer de Pedro um pastor, Pedro Deus não faz porque Pedro não quer. Então eu estou dizendo que Pedro é maior do que Deus? Eu estou dizendo que Edivaldo é maior do que Deus? Querido, eu fico com aquilo que a palavra ela me ensina. A Bíblia diz que o Senhor corrige e disciplina todo aquele a quem Ele tem por filho. Ele ama simplesmente por amor. E outra coisa, isso nunca dependeu de mérito ou esforço humano para que nenhuma dessas coisas fosse concluída. Ele simplesmente, Ele nos resgatou pela sua morte na cruz do Calvário, e hoje Ele nos deu entendimento pelo Espírito que nos foi dado para a gente viver em glória e em majestade diante do Senhor e em gratidão sobre todos e todos. Olha o que diz aqui o 21, ó. O oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para fins desonrosos. Me dá aqui, filho. Ou seja, Deus não tem poder para tornar do mesmo vaso um vaso para honra e outro para desonra? Uma pergunta que o historiador está... O oleiro não tem todo o direito de produzir do mesmo barro um vaso para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Alguém lê para mim o versículo 22 em voz alta, irmão Gerson? Mais alto, irmão Gerson. Quem direis a Deus de fora? Quem direis? Deus queira mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder. Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Olha para cá. Mas o que tem a dizer, Romanos 9, 22, ó. Mas o que tem a dizer, se Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a destruição, porque desejava manifestar a sua ira e tornar conhecido o seu poder. Primeiro lugar, o vaso da ira quem preparou foi Ele próprio, para se cumprir João 1 primeiro. Tudo foi feito, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez, e sem Ele nada vós podeis fazer. Diga nada, é nada. Diga sem Deus, nada eu posso realizar. Isso é uma questão de você ouvir, ou crer ou não crer. Olha o versículo 23.
a fim de que fosse conhecida a riqueza da sua glória, para com os vasos de sua misericórdia, que preparou com grande antecipação para a glória. Os vasos, querido, da salvação foi preparado porque Deus preparou. Olha os versículos 24. Querendo dizer a nós próprios, a quem convocou, não apenas dentre os judeus, mas igualmente dentre todos os gentios. Como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo a quem não era meu povo, e chamarei minha amada a quem não era minha amada. E mais, acontecerá que no mesmo lugar em que lhe foi dito, lhe foi declarado: vós não sereis meu povo, aí serão chamados filho do Deus vivo. Olha para cá. Essa semana eu peguei uma jovem, né? Ela está bem instruída, né, dentro da lei. Ali na minha loja à noite, ela veio falar comigo, mas eu falei: minha jovem, não é bem assim, então nós vamos tirar da palavra. Eu digo: ela disse que não acreditava que não podia perder sua salvação. Eu digo: então você não foi chamada como igreja. Aleguei logo o coração dela. Ela disse: por quê? Eu digo: porque João 10, 27, a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a ela a vida eterna e elas nunca perecerão. Quem disse isso não foi eu. Quem disse isso foi Jesus, que é a vida. Então a religião, ela quer aparecer trazendo uma igreja com a mente pobre, a igreja com a mente calculadamente limitada. Mas eu quero que você aprenda aquilo que a Bíblia diz a você e a mim, que nós já fomos transformados em corpos incorruptíveis. Abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios 12, 7. Para a gente aprender quem é o corpo de Cristo. A religião até hoje, ela está dando um corpo de Cristo, um pedaço de pão dizendo que é o corpo de Cristo, para que o povo coma o corpo de Cristo como fosse um pedaço de pão. Mas isso é verdade, isso é uma hipocrisia da religião, uma falta de respeito com a palavra, e pessoas têm conhecimento e não batem contra porque tem medo da opinião humana, e tem pessoas que faz com seriedade porque ainda lhe falta entendimento. Mas o que diz a religião e o que diz a palavra? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, pode ler o primeiro que achar. Olha aqui, a gente ter só uma base. Eu vou ler a partir do versículo 23, que diz assim: ó, pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Eu não quero pular do texto para ninguém dizer não, aquilo ali ele escondeu, porque a religião, ela esconde da igreja do 17 até o 22, que era uma festa do amor, e era uma festa comestível, de carne, de vinho, porque aqui no versículo 21 e 22 vai ter famílias pobres constrangidas porque não tinham o que comer, vai ter pessoas bêbadas também. Vamos aqui o versículo 25 agora. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Quando é que nós estamos tomando isso e comendo esse pão? Aqui agora, pela palavra do pão vivo que desce do céu. Olha o versículo 26 aqui, ó. Portanto, todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Primeiro lugar, Jesus voltou ao terceiro dia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Primeiro lugar, Jesus de Nazaré, ele só foi até a cruz. Hã? 1 Coríntios 11. 11, 20, eu estou lendo 11, 27. Primeiro eu disse 11, que quem leu aqui leu certo.
olha aqui, vai dizer, ó. Ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Olha o versículo 26 aqui, ó. Portanto, todas as vezes que comerem o pão e beberem este cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Jesus voltou ao terceiro dia. Em primeiro lugar, Romanos 4:7. Romanos 7:4. A Bíblia diz que nós não seguimos mais a Jesus de Nazaré, que era carnal, mas seguimos ao ressurreto, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Agora eu quero fazer uma pergunta à igreja: espírito se come, sim ou não? E como é que nós estamos comendo o corpo de Cristo? Se Cristo é espírito. Romanos 7:4. Agora eu vou ler aqui o 27. Ó. Por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice... Não, rapaz, eu estou errado. Eu estou errado. O vento tirou aqui. Eu estou lendo aqui 1 Coríntios 12:27. Está certo, vocês estão certos. Não. Ó. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Outra pessoa lê aí da sua Bíblia. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Peraí, se a igreja é o corpo de Cristo, como a igreja ela está comendo ela mesma? Como é que você está comendo você mesmo? Mas foi bom que Deus me levou para aqui, né? Que não estava nem dentro da minha base. Deus me levou aqui para 1 Coríntios capítulo 11. A ceia de pão e suco, aonde as pessoas estão comendo um pedaço de pão e tomando um cálice de suco, dizendo que é o corpo de Cristo. Mas a Bíblia está dizendo... Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro deste corpo. Se eu sou membro do corpo, como é que eu estaria comendo eu mesmo? Romanos capítulo 12, Romanos 12, 4 e 5. Vamos voltar aqui agora. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Assim diz a palavra do Senhor. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e em todos os membros não tem a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Peraí, a Bíblia está dizendo que nós somos um só corpo em Cristo. 1 Coríntios 2,16. Quem esquadrinhou a mente do Senhor para que, porém, vós tenha a mente de Cristo. Por quê? Porque Cristo está onde? Em nós. E se nós temos a mente de Cristo, nós sabemos que a mente de Cristo ela não é corrupta. A mente física é uma coisa e a mente espiritual é outra. A Bíblia diz que a carne para nada aproveita. 1 Coríntios 15:51, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em corpos incorruptíveis, porque carne e sangue não herdará o reino dos céus. Essa palavra ela já se cumpriu na vida da igreja, sim ou não? Sim, a igreja ela foi transformada em corpos incorruptíveis. Por quê? Porque o meu velho homem, o teu velho homem, o teu corpo carnal, desceu à sepultura com Cristo e ressuscitamos com ele. Entendemos isso hoje, embora não participemos do sacrifício, mas participamos hoje por quê? Porque pela fé cremos que com ele fomos santificados uma vez para... Isso querendo um homem ou não. Abra a tua Bíblia aí, Colossenses 1:24. Colossenses 1:24. Pode ler o primeiro que achar. Colossenses 1:24. Agora me alegro dos meus sofrimentos por vós e completo
que diz a palavra, ó. Agora me alegro no meu sofrimento. O apóstolo Paulo vem aqui, ó, declarando, ó, eu me alegro no meu sofrimento. Por vós e completo o meu corpo. Agora me alegro no meu sofrimento por vós e completo o meu corpo. O que resta e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. E como é que o homem está dando um pedaço de pão dizendo que é o corpo de Cristo? Como é que há uma lógica? Isso aí, por que a religião ela faz isso? Porque Cristo trouxe uma parábola aos discípulos e a religião usou essa parábola sem entendimento e empurrou dentro da igreja. Por quê? Porque Jesus, no meio de uma ceia pascual, tirou um pedaço de suco, tirou um pedaço de pão e um cálice de vinho, deu aos discípulos e disse, ó, isso será o meu corpo que será cravado na cruz, em favor de muitos. Esse cálice representa o meu sangue que será derramado em favor de muitos. Fazer isso em memória de mim. O que ele estava dizendo ali para os discípulos? Anunciar isso. Porque ele sabia que ia ser preso. Foi preso durante a Páscoa, chicoteado, apanhou. Os discípulos automaticamente era para se manifestar e dizer, ó, vocês estão crucificando o Filho de Deus. Ele disse que ia doar a sua carne na cruz. Ele já nos anunciou, mas eles fizeram o quê? Com medo do homem, com medo da religião, que a religião sempre botou terror, se fecharam num quarto e não anunciaram nada. Que era para eles anunciar, era para eles ali convocar o povo e dizer, ó, ei, levanta os soldados, vamos cercar aqui, ó, onde ele foi enterrado a turma. Porque daqui a 3 dias vai ressuscitar. É o Filho de Deus, mas eles tiveram coragem de fazer isso? Não. E a religião simplesmente ela pegou isso aqui e gerou no meio de nós uma cerimônia religiosa para tirar a liberdade da igreja e entender. E se Cristo, se fosse para servir uma ceia de pão e suco, todos aqueles que tivessem hoje aqui, ainda que bebesse, ainda que fumasse, teria que participar. Por quê, pastor Alexandre? Porque aquele que serviu o pão e o vinho, ele não serviu a Judas Iscariote que estava na mesa com ele, que seria o traidor, o entregador dele para a sua morte. Mas a religião gerou a ceia do constrangimento, aonde eu sou o santarrão e você não vai participar porque você é o pecador. Aonde eu vou participar porque eu estou com Deus e se Jesus voltar você não vai para o céu. E isso é uma mentira da religião e da liderança que se diz evangélica. Porque se tivesse compromisso com a palavra, pregava a palavra. Mas a religião botou, isso predominou diante de muitos anos. Pessoas praticam isso com seriedade. Tem pessoas de bem, com verdade, com amor a Deus, com temor, fazendo isso com maior zelo, porque ainda falta entendimento. Mas uma hora Deus vai esclarecendo aos filhos, e graças a Deus que hoje, por intermédio da rede social, Deus está usando muito filho para quebrar esses protocolos, está levantando muitos pastores dos 4 cantos para anunciar a verdade de Cristo, para que a igreja viva em liberdade e não em prisão. Vamos voltar um pouquinho aqui. Efésios 5, 29 e 30. Efésios capítulo 5, versículo 29 e 30. Que assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler aqui o versículo 27 que diz assim, ó. Efésios 5, 27, 28 e 29. Ó. Como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e irrepreensível. Olha como a palavra chama a igreja. Ó.
Olha o que é que a Bíblia, como é que a Bíblia se refere à igreja. A religião refere à igreja como pecadora, mas repara como é que a Bíblia se refere, ó, como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Olha o 29 agora. Pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dela cuida. Assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Como está o título na Bíblia de vocês? Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Amém? Somos membros de Cristo, sim ou não? Sim. Vamos voltar aqui, Efésios 4, 16. Assim diz a palavra. Eu vou ler a partir do 13, que diz assim, ó. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ó, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogado para cá e para lá por todo o vento de doutrina, pela malícia de certas pessoas que induzem a incautos ao erro. Longe disso, seguir a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A Bíblia está dizendo que Cristo é o quê? A cabeça. De modo que dele todo o corpo ajustado e inculpado pelo auxílio das juntas cresce, edificando a si mesmo em amor, mediante em que cada parte realiza a sua função. Olha para cá. A Bíblia diz que Cristo ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Ah, mas eu vou ignorar. Quando eu ignoro a palavra, eu estou sendo adúltero contra a palavra. Eu estou adulterando contra Cristo. Eu estou negligenciando a verdade para atribuir à igreja simplesmente uma paranoia a qual a religião trouxe sobre ela, e eu tenho que deixar porque a religião trouxe. De maneira nenhuma vai funcionar. Aqui não vai funcionar. Aqui a palavra ela tem que ser honrada, porque Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, e eu não tenho particularidade com religião, eu não tenho particularidade com ministério, nem com placa de igreja, porque eu sou a igreja do Deus vivo, você é a igreja do Deus vivo. Então nós não estamos subjugados a doutrinas de homem para viver conforme vontade de homem, mas estamos aqui para viver em pleno conhecimento da verdade de Cristo, em paz, em harmonia, em amor e em retidão mediante a sua palavra. Amém, pastor Arnaldo? Eu quero ainda ler aqui com a igreja, ó. Olha o verso 11 que diz, ó. Assim ele designou alguns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Homem edificando o corpo de Cristo, pastor Edmar? Qual é a possibilidade que existe de um homem aperfeiçoar o corpo de Cristo? Nunca haverá essa possibilidade. Quem
quem doutrina, quem ensina, quem aperfeiçoa, quem mostra a verdade, quem convence e quem converte é o Espírito de Deus que está sobre você e sobre mim. E aqui não cabe dedo de homem. Amém? Vamos aqui ainda no versículo 23 de Efésios 23, para a gente ver o que está escrito. Porque o marido é a cabeça da esposa. Eu vou ler a partir do 22 que diz assim, ó. Efésios 5, 22, ó. O povo não entende isso aqui, ó. Esposa, cada um de vós, respeitai o vosso marido, porquanto sois submissa ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da... Assim como Cristo é a cabeça da... Então nós estamos comendo a cabeça de Cristo agora. Se a Bíblia está dizendo que Cristo é a cabeça da igreja, né? Olha o que está dizendo, porque o marido é... Isso é Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da esposa. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Diga, Cristo é a cabeça, eu sou o corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Ué, cadê o livre-arbítrio? Existe? Né, Pedro? Aqui está dizendo a palavra, ó. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Amém? Não dá para aprofundar mais, porque é só uma hora de palavra, já passou. Já foi. A igreja de pé. Glória a Deus. Bendito Deus, santo e amado Pai. Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão no meio da rede social. Meu Deus, por cada um aonde essa palavra chegar, que seja, meu Deus, como bênção, como alimento para as suas vidas, Senhor, de forma especial. Senhor, eu quero te agradecer por essa semana que nos desce, por essa que está se iniciando, ó Pai. Que da mesma forma o teu Espírito nos conduza, nos alegre, nos vivifique em ti, por ti, para a tua glória. Que essa semana seja a melhor semana das nossas vidas. Que coisas grandes aconteçam, milagres, Pai. Que a tua paz permaneça e prevaleça sobre a tua igreja. Que cada um de vocês venha trazer um diagnóstico de filho diante da palavra, para a glória de Deus, e todos digam. Ninguém vai sair, que nós vamos terminar nessa noite louvando ao Senhor. Vem cá, não. Bora puxar um hino aqui. Eu quero que toda igreja louve. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. É importante sabermos quem é Deus. É importante sabermos de onde Ele vem. É bom e importante saber quem é a igreja. É importante saber para onde nós vamos. Seguirmos o conhecimento que Deus nos colocou. Infelizmente, você não pode seguir para um caminho que não seja Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não estamos vivendo os tempos da lei, mas estamos vivendo os tempos da graça. Que a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos, que todos possam dizer amém. Em nome de Jesus.